Oi, boa noite, né? Nós vamos mandar um vídeo agora para vocês sobre a live que nós fizemos hoje, tá? Esse vídeo é um resumo do que foi discutido, mas ele serve como uma orientação, né, para aqueles que não puderam estar participando. Então, nós discutimos na nossa aula algo a respeito de aceleração média. O que é aceleração média? É quando você observa que aconteceu uma variação na velocidade de um carro, por exemplo, ou de uma pessoa, ou de um móvel qualquer. Então, se você tem uma situação como a que eu estou colocando nesse exemplo, onde você tem um carrinho que está se movimentando a 60 quilômetros por hora e ele deseja fazer uma ultrapassagem, então ele acelera esse carro, ou seja, ele aumenta a sua velocidade para que ele consiga efetuar a ultrapassagem. Então, nesse intervalo de tempo de 0 até 5 segundos, ele acelerou o seu carro de 60 quilômetros por hora até 90 quilômetros por hora, ou seja, houve aqui um aumento na velocidade. Então, nesse caso, nós dizemos que existe uma aceleração envolvida nessa situação, tá? Da mesma forma, nós temos aqui uma segunda situação onde você tem um carrinho que está se movimentando a 90 quilômetros por hora e ele precisa dar preferência para uma ambulância que está vindo, né? Num socorro, vamos dizer assim. Então, o motorista, ele vai frear o carro, diminuindo essa velocidade de 90 quilômetros por hora até 60 quilômetros por hora, para que ele possa permitir a ultrapassagem da ambulância. Então, nesse caso, também houve uma variação de velocidade. Portanto, a variação de velocidade, nesse caso, ela foi reduzindo, mas aqui também existe o que para a física é uma aceleração. Então, a aceleração, ela pode ser positiva quando aumenta a velocidade. E ela pode ser negativa quando reduz a velocidade. Para os casos em que aumenta a velocidade, nós temos o que nós chamamos de um movimento acelerado. E para os casos em que reduz a velocidade, nós temos o que nós chamamos de um movimento retardado, ou seja, a velocidade ela foi se retardando, ela foi diminuindo. Então, para a gente trabalhar com a aceleração média, nós temos uma formulazinha que é a aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. Quem é o ΔV? O ΔV, ele representa a variação da velocidade, ou seja, é o quanto a velocidade aumentou ou o quanto a velocidade diminuiu. E o ΔT é a variação de tempo, é o intervalo de tempo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa situação aqui, nós temos um ΔV igual a 30, porque a velocidade foi de 90 para 60, então a variação 30 km por hora, e o ΔT, o intervalo de tempo, foi de 0 até 5 segundos. Então, ΔT igual a 5 segundos. Tá? Então, com isso, nós vamos fazer um exemplo. Olha, você tem aqui um ciclista que está se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele acelera a sua bicicleta durante 20 segundos até atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, aqui, houve uma variação de velocidade? Sim, a velocidade aumentou. Então, se a velocidade aumentou, é porque existe uma aceleração envolvida. Então, nós vamos calcular essa aceleração. A gente vai pegar a formulazinha, aceleração média é ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? ΔV é de 10 até 20, ou seja, ΔV é a variação da velocidade. É a velocidade final menos a velocidade inicial.
Nesse caso aqui, a velocidade final vale 20, a velocidade inicial vale 10, então ΔV vale 10, 20 menos 10. Não precisa desse cálculo. Aqui mesmo, você já observa que a velocidade foi de 10 até 20, ou seja, a variação é 10. E o ΔT, a variação do tempo, 20 segundos. Então, quando você substitui o ΔV dividido pelo ΔT, você vai obter uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, a aceleração ela pode ser dada em quilômetros por hora ao quadrado ou também pode ser dada em metros por segundo ao quadrado. Em alguns casos, nós vamos ter uma situação onde você precisa transformar uma velocidade de quilômetros por hora, por exemplo, em metros por segundo. Ou o contrário, transformar uma velocidade de metros por segundo em quilômetros por hora. Então, nesses casos, você vai usar uma relação que nós conhecemos, que vem lá daquela ideia de que uma hora tem 3.600 segundos e de que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, se nós pegarmos essa relação e fizermos alguns cálculos, nós vamos chegar nessa situação. Para transformar velocidade de quilômetros por hora em metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Por exemplo, você tem um carro que está se movimentando a 72 km por hora. Você quer saber quanto que isso corresponde em metros por segundo. Então, você pega o 72, que é a velocidade que você tem, divide por 3,6, vai lá na calculadora, divide, aí você vai obter 20 metros por segundo. Essa é a velocidade depois que você transformou. Ou, se você fizer o contrário, né, você tem uma velocidade de metros por segundo e quer transformar para quilômetros por hora, basta você multiplicar o valor que você tem por 3,6. Por exemplo, suponha que você tem uma velocidade de um corpo qualquer de 30 metros por segundo. Quer transformar isso em quilômetros por hora? Vai fazer lá na calculadora vezes 3,6, vai te dar 108 quilômetros por hora, tá? Então, eu vou resolver um exemplo, tá aqui, olha, que é a primeira questão da nossa lista. Ele diz o seguinte: um corpo se movimentando com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo é acelerado durante 2 segundos até atingir uma velocidade de 6 metros por segundo. Calcule a aceleração que foi imprimida. Então, lembrando, aceleração é ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? É a variação da velocidade. Houve variação de velocidade? Sim. A velocidade ela passou de 2 para 6. Em quanto tempo? 2 segundos. Precisa transformar alguma coisa? Não. Ele não misturou quilômetros por hora com segundos, tá vendo? Então não precisa transformar nada. É só você descobrir qual foi a variação de 2 até 6. Variou quanto? 4. Então o aumento na velocidade igual a 4 metros por segundo. Então ΔV vale 4. E o ΔT? Quanto tempo que foi? Foram 2 segundos. Então, 4 dividido por 2 vai dar uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Com isso, nós temos aqui algumas questões que eu deixei para vocês fazerem. Eu mandei o PDF lá no grupo, tá? Questão 2, 3, 4, 5 e questão 6. Eu deixei para vocês fazerem. A questão 7, eu vou resolvê-la aqui rapidinho também, porque ela envolve uma transformação daquelas que eu disse para vocês. Por exemplo, olha, um avião parte do repouso. O que é isso? Repouso quer dizer que ele estava parado. A velocidade inicial era igual a 0, tá? E
com uma aceleração constante, atinge uma velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Então, aqui você observa que ele misturou, olha, quilômetros por hora e segundos. Se ele misturou, você vai ter que fazer a transformação primeiro, antes de calcular. Então, quem é a velocidade inicial? Zero. Ele estava em repouso. Isso não precisa transformar, porque já é zero mesmo. Quem é a velocidade final? 450 km por hora. Como é que eu transformo? Eu vou pegar esse valor e dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, eu vou obter 125 metros por segundo. Então, é equivalente. Falar em 450 km por hora é a mesma coisa que falar em 125 metros por segundo. É a mesma velocidade, porém representada numa unidade diferente. O intervalo de tempo é de 0 até 25 segundos. 0 porque é o instante que você começa a observar. E 25 segundos é o tempo que durou para atingir aquela velocidade. Qual a aceleração? Então, nós vamos pegar a formulazinha. Aceleração média é ΔV sobre ΔT. Quem é o meu ΔV? O ΔV é a variação da velocidade. A velocidade foi de 0 até 450, ou 125 depois de transformado. Então, a velocidade variou quanto? 125 metros por segundo. Então, eu venho e coloco aqui. Depois, ΔT. Quem é meu ΔT? O tempo foi de 0 até 25 segundos. Então, a variação do tempo, ΔT, são 25 segundos. Eu coloco aqui. Aí vou e divido, né? Faço essa divisão. 125 dividido por 25 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que o avião obteve durante essa decolagem, vamos dizer assim. Então, esse foi um resumão da live, né, que nós fizemos hoje. Eu vou mandar para vocês e, na medida do possível, vocês podem ir me perguntando, me questionando ao longo da semana, tá bom? Tchau, tudo de bom para vocês e até a próxima.